Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 3 de março. O Ibovespa apresentou forte alta de 5,12%, já vinha com um bom movimento de subida e ganhou bastante aceleração no pregão de hoje. A gente costuma dizer que entrou naquele momento de euforia do mercado, onde há uma aceleração do movimento de subida e de um movimento que já vinha forte, aí começa a acelerar esse movimento de subida, o que submete que mais adiante, nos próximos pregões, a chance aumenta bastante de ter o que uma reversão desse movimento de subida para um movimento de baixa. Qual o próximo patamar de resistência aqui no Ibovespa pelo gráfico diário? A região ali dos 48 mil pontos, por volta dos 48 mil pontos até os 48.500 pontos, seria a região mais significativa pelo gráfico diário em termos de resistência. Pelo mensal, dentro do que foi destacado na videoanálise semanal, na sexta-feira, o Ibov já está dentro dessa região que é mais pesada em termos de resistência. Até agora o mercado gerou alguma sinalização de baixa nessa região? Não, ainda não gerou nenhuma sinalização de baixa nessa região, mas é importante ficar atento, pois como a volatilidade está alta, o movimento de baixa também pode vir um movimento forte, alguma aceleração aí, ou realização de lucro mais forte por parte do mercado. Ainda abre espaço para o Ibovespa vir um pouco mais acima, dentro do que eu mencionei no gráfico diário. Pelo G60 não há nenhuma sinalização de baixa nesse momento, nenhum sinal de perda de força, ou seja, não há nenhuma formação de topo. Até tentou fazer isso na penúltima hora de pregão, mas já abortou, já veio aqui para cima. Então o mais provável seria fazer nova máxima em relação ao pregão de hoje, buscando ali patamares acima de resistência. Mas é importante ficar atento em termos de buscar a operação na ponta compradora. Ainda há uma ou outra possibilidade, mas buscando operações bem mais curtas aí, sem exigir muito do mercado para cima, ou seja, pensando até um pouco mais em day trade para os próximos pregões. Olhando também na outra questão, que é importante a gente estar preparado para o imponderável no mercado, ou seja, o mercado saiu de um movimento que é um movimento normal, vamos dizer assim, com zigue-zagues ali, principalmente no gráfico de 60 minutos, ganhou bastante aceleração para cima. Isso pode acontecer tanto para cima quanto para baixo, não é comum isso acontecer, ou seja, não acontece toda hora esse tipo de movimento, mas é importante estar preparado para isso, ou seja, para algo que você não estava esperando. Ah, eu estava esperando sim essa alta de 5,12%. Então, enfim, é importante ficar atento. Por que estou mencionando isso? Porque nesses momentos que o mercado estica para um lado, para o outro, aumenta-se a chance de a gente operar contra esse movimento, ou seja, tentar fazer operações contra a tendência. Não vejo nenhum problema quando o mercado estica demais para um determinado lado fazer operação contra a tendência. O problema é não respeitar o stop, ou seja, ou não ter stop. Ah, está esticado, vou fazer a venda e é isso aí. Ou, por exemplo, vou fazer uma venda aqui, já estava esticado para cima, stop aqui, passou do ponto de stop, você continua segurando a posição e aguardando agora, ou seja, saiu do controle da operação. E pode ser um prejuízo bem grande em algumas situações, ou seja, às vezes o mercado não volta, em determinadas situações o mercado não volta, você tem um prejuízo muito grande. Então é importantíssimo ter uma boa gestão de risco e principalmente respeitar o ponto de stop, independente se o mercado está esticado para um determinado lado. O que está esticado pode esticar ainda mais para cima ou para baixo. Mini índice, cheguei a recomendar a operação no mini índice no pregão de hoje. Primeiramente uma operação na ponta compradora, depois de uma certa freada do movimento de subida, fez esse candle de reversão e não tinha confirmado esse candle de reversão. Se rompesse essa máxima aqui, eu estaria atento para um possível, na minha avaliação, era uma chance de ganhar aceleração para cima se fizesse isso, mas não fez, ou seja, abortou a operação. Depois disso, a gente estava atento também na sinalização de uma perda de força que poderia gerar correção já de um movimento forte de subida no G60. Ou seja, quando gerou esse topo descendente, eu recomendei venda se perdesse a mínima desse candle. Não fiz nesse primeiro momento aqui porque era um candle muito grande em termos de stop. E aí quando gerou uma possibilidade de um stop mais curto num gráfico de menor periodicidade, eu optei por recomendar a venda aqui nesse nível. Também não foi acionada, a venda foi cancelada. O mercado reverteu aqui para cima, foi lá bater no topo anterior e gerou mais um topo no mesmo nível do topo anterior. Só que eu ainda ficava atento que o mercado tinha ganhado força para cima. Na hora que reverteu aqui para cima, eu recomendei compra aqui nesse nível. Superasse aqui essa máxima, rompeu, a compra foi executada, estava aguardando apenas pegar mais a continuidade desse movimento de subida no G60 mesmo, um movimento mais curto. Nesse candle aqui eu saí da posição, gerei a mensagem lá de operação encerrada, que gerou um ganho de 0,37% e no capital total um crescimento de 0,27%. Depois disso fiquei aguardando um possível pullback depois de rompimento dessa resistência, chamado uma correção que poderia voltar aqui nesse nível, nesse outro nível, mas o mercado só deu uma pequena parada e já acelerou muito para cima, ganhou bastante aceleração para cima, algo que já estava esticado ali para cima do G60, ganhou bastante aceleração e o pior,
a volatilidade abriu demais, o que dificultou a possibilidade de fazer outro tipo de entrada com stop pelo gráfico de 10 minutos. Candle muito grande, só para você ter uma ideia desse candle aqui, um candle aqui de 580 pontos, ou seja, se pede aqui um stop de 580 pontos, stop muito grande para se passar uma operação na ponta compradora. Enfim, para o próximo pregão seguiremos monitorando operações, seja na ponta compradora ou mesmo na ponta vendedora, desde que o mercado gere alguma sinalização ou perda de força no movimento de subida ou ganho de força para baixo para buscar alguma operação na ponta vendedora. Na sequência temos aqui para comentar PetroR4, Petro alta expressiva de 16,28%, o ativo superou a barreira lá dos 6,6, já abriu acima daquela região dos 5,70 e já foi lá para cima dos R$6, se aproximando até dos R$7, fechando aqui um gap de baixa na casa dos 6,62. É um patamar de resistência aqui junto com o fundo anterior, é um patamar de resistência. Depois disso tem resistência mais acima já na casa dos 6,95 a R$7. Então seriam os próximos resistências para a Petrobras. Aqui mais um indício, assim, o exemplo, eu vendi aqui nesse ponto. Quando bateu aqui nesse ponto, eu cheguei a vender na expectativa que o mercado fosse fazer algo nesse sentido. Não fez, não acionei o stop aqui porque já estava esticado para cima, já vinha de um movimento de alta, não vou acionar o stop. Olha o quanto o mercado ganha força aqui para cima. Então é bom ficar atento à questão do stop sempre. Vale 5, alta de 9,71%. Algo interessante que a Vale 5 fez no gráfico semanal foi quebrar a sequência de topos e fundos descendentes. Então a ação conseguiu superar a máxima desse topo anterior, anulando a tendência de baixa de médio prazo, um bom sinal para a Vale 5, por enquanto também apontando para cima, bem esticada para cima, trazendo a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora contra a tendência após alguma sinalização de baixa ali por um gráfico, por exemplo, de 60 minutos, mas respeitando sempre a questão do stop. Próximo nível de resistência para a Vale, a gente pode ver que tem um gap que ela já bateu aqui em cima dele, é um gap ainda na faixa ali dos R$11,08, e aí no gráfico semanal o próximo nível seria lá na faixa de R$11,60. Depois disso temos aqui para comentar a CROT 3, lembrando, a análise está sendo útil para você, dê um like aí nela, dê um joinha, desde já eu agradeço aí sua audiência. CROT 3, cheguei a recomendar a compra no pregão de hoje, se superasse aqui os 10,25, superou, ganhou bastante força para cima, fechou com alta de 10,73, mas dentro do que eu já tinha, a proposta que eu já tinha para o pregão de tentar pegar aqui um movimento mais curto, ou seja, não exigir muito do mercado para cima, eu já monitorava esse gap aqui de baixo como um nível de resistência. Quando ela bateu nesse nível, eu optei por encerrar a posição, assim que ela não conseguiu acelerar muito para cima desse nível no decorrer do dia. E aí encerrei essa posição com um lucro de 2,63% e um ganho de 0,35%. O ativo ainda foi mais para cima e está num nível agora bem importante em termos de resistência a CROT 3, podendo ainda invadir um pouco mais aqui para cima depois desse bom fechamento. Na sequência aqui, PetroR4, mais um ativo que pode trazer oportunidade na ponta compradora ainda, fez um bom pregão com alta de 4,46%, o gráfico semanal tinha um topo ali armado e desarmou, vamos dizer assim, no pregão através do pregão de hoje, também aqui ameaçou gerar um topo descendente e já desarmou aqui para cima, enfim, traz a possibilidade ou se buscar uma compra de fundo ascendente pelo G60 ou mesmo na superação da máxima do pregão de hoje, 44,95, tentando pegar aqui uma movimentação que pode levar esse papel a buscar um fundo anterior no gráfico semanal na casa dos 48,02. É importante ressaltar que a tendência permanece de baixa no médio e no longo prazo em cima desse papel. Olha o gráfico mensal da ação, a pancada para baixo, trazendo um momento aqui de repique de alta neste momento ali pelo gráfico mensal. E agora olhando para algumas sinalizações importantes num gráfico de maior periodicidade, Itube 4, alta hoje de 9,89%, com essa alta o ativo pelo gráfico mensal quebrou a sequência de topos e fundos descendentes, ou seja, anulou a tendência de baixa de longo prazo aqui na Itube 4. Então uma sinalização bem importante, mas com gaps aqui abertos nesse momento. É importante dizer que para compra está bem esticada para cima, mas é um ativo que traz um cenário bem mais favorável aqui do que a média, vamos dizer assim, para buscar operações da ponta compradora após um movimento mais claro de baixo, seja no gráfico diário ou mesmo no tempo, uma movimentação mais lateral aqui de todo esse movimento de subida. E a outra que andou na contramão, não só ela, a Embraer, Embri 3, não só ela, é Fibria, SUSB5, KLBN11, ativos que ganharam bastante força para baixo, a Embraer caiu praticamente 14%, perdendo aqui um fundo anterior no gráfico semanal, gerando a formação de topo duplo, sinalização bem negativa, vai ficar muito mais para buscar operações na ponta vendedora através de topos descendentes no gráfico diário.
visto que essa sinalização que ela montou, que vai montando no gráfico semanal, faltando apenas um dia para fechar a semana, traz a chance de buscar aqui suportes mais relevantes aqui nesse papel, que seria mais por volta ali dos 23 a 22,60. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço e até amanhã.